bem como todo o seu conteúdo, é de total responsabilidade do apresentador ou apresentadores. Atenção, emissoras integrantes da rede Antena Hits para o top de 5 segundos. A Voz do Povo. Oferecimento. Colégios Classe A. Fazendo da educação a ponte para o sucesso. Rodizan. Há 30 anos pedalando com você na estrada. rondonoticias.com.br. A informação mais confiável. E dfmnews.com.br. Portal de notícias da rede Antena FM. Começa agora o programa A Voz do Povo. Transparência, respeito é o nosso lema, nossa bandeira. A verdade, sem remendos, sem mentiras. A Voz do Povo, nosso projeto. Um jornalismo sério, amadurecido, combatido, claro, definido. Está no ar A Voz do Povo, com Aymar Souza de Sá. Olá, Porto Velho, alô, Rondônia, muito boa tarde. Estamos iniciando a edição de hoje do programa A Voz do Povo em rede estadual. Portanto, então, a partir deste momento, até às 13 horas, certamente você vai ficar por dentro do debate com assuntos qualificados e também da informação precisa através dos sites rondonoticias.com.br, rondonoticias.com.br, DFM News, dfmnews.com.br. Quero abrir o programa de hoje falando a respeito das manchetes do rondonoticias.com.br, do DFM News, que são as seguintes. Você pode acompanhar aí onde você está as principais manchetes do Rondonoticias e do DFM News. Vamos lá. Bom, o tema de hoje que eu quero discutir aqui no programa é saneamento básico. Quero pedir para você para participar do programa. Chefe da Casa Civil nega ser autor de mensagem de WhatsApp ofendendo parlamentares estaduais. Prefeito de município do interior de Rondônia embolsa mais de 22 mil em diárias. Secretaria de Estado da Saúde abre sindicância para apurar óbito materno no hospital de base. Funcionários brigam na empresa e um sai esfaqueado. Ministério Público Federal ajuiza ação para abertura de seleções e concursos para o INSS. São algumas das manchetes que você pode acompanhar no site rondonoticias.com.br e também dfmnews.com.br. Quero mais uma vez abrir o programa de hoje falando a respeito do espaço alternativo e pedir novamente. Alô, coronel, diretor do DR, Departamento de Estrada de Rodagem de Rondônia, a quem, segundo consta, compete dar uma guarida, digamos assim, ao espaço alternativo. Espaço alternativo, para quem não sabe, para você que está fora de Porto Velho, está no mundo via internet, é o cartão postal da cidade de Porto Velho. Quem sai da estrada do aeroporto entra no espaço alternativo e vê que beleza, como é bonito aquele espaço. O espaço de lazer, com equipamentos para você fazer ginástica, enfim, um espaço muito bonito, mas que pela insensibilidade de muitos está jogado às traças. Quantas morreram lá por falta de água? Equipamentos estão sendo danificados. E o pior, se você caminhar como eu caminho no espaço alternativo diariamente, você verifica o quão é difícil a gente passar e verificar aquelas baforadas, maconha correndo solta ali. Pedir para a polícia militar, e há necessidade de se reconhecer que a polícia militar passa com seu carro ali, para a polícia dar uma olhadinha ali também, saltar e dar uma olhada naquele espaço alternativo. Ali é um espaço onde homens, mulheres e crianças, pessoas idosas estão por ali sentadas, curtindo seu próprio lazer e acabam, então, tendo que ingerir aquela desgraça de fumaça de droga que por ali acaba fazendo folia.
Pedir, então, ao comandante da Polícia Militar, a quem compete, enfim, a guarnição que puder estiver passando no espaço alternativo à noite, para saltar e dar uma caminhada ali, naquelas calçadas quebradas, e, consequentemente, verificar como está ali de tanta droga. Também pedir à Prefeitura de Porto Velho para usar o código de postura do município e ordenar aquelas pessoas que estão trabalhando ali, vendendo ali iguarias para a população. Também pedir a vigilância sanitária para observar que naquele espaço não tem água e, consequentemente, se comercializa alimentos. É claro que não tem a higiene necessária. Primeiro fato que eu quero trazer aqui à voz do povo. Segundo fato, eu queria pedir também a vigilância sanitária do município de Porto Velho para dar uma olhada ali na feira do produtor. Nos finais de semana, alimentos também estão sendo comercializados com esgoto passando ali, as escâncaras, em plena luz do dia, o esgoto ali. Sem contar a imundície que se estabeleceu ali também. Segundo fato que eu quero levantar aqui no programa. Por último, eu queria pedir à Prefeitura da capital para dar uma olhadinha ali na questão relacionada às praças de Porto Velho. Praça Marechal Rondon, que chamam Praça do Baú aqui no centro da capital. Praça Jonatas Pedrosa, que serviu de espaço ali para venda de produtos, camelôs, enfim. E outras praças da cidade que não tem cuidado nenhum. Praças, aeroportos, espaços alternativos são bens de uso comum do povo e que essa gente que não tem espaço de lazer na capital procura esses lugares. E é preciso que esses espaços sejam aprazíveis, mas da forma que eu vi ali e que a gente observa, não tem nada disso. Não tem a menor graça, porque a desgraça fez o seu império nesses lugares. E é prudente, então, que os homens que têm voz, têm vez, têm a capacidade de, pelo um discurso, mudar esse quadro, que são os vereadores, os deputados estaduais, sobretudo os eleitos pela capital, critique com a veemência necessária esses lugares que merecem uma atenção do poder público, para que a população se sinta cada vez melhor no espaço do seu próprio lazer, enfim. São situações que se levantam aqui na voz do povo, pedindo, é claro, para essas autoridades terem a sensibilidade. O diretor do DR mandar molhar o espaço alternativo, um caminhão-pipa passar ali, não deixar aquele espaço estragar, como já está estragado. Plantas acabaram se perdendo ali, morrendo, por pura falta d'água, por pura falta de amor de homens públicos que ocupam os cargos, estão muito mais preocupados em se conchavar para se manter no cargo do que efetivamente fazer alguma coisa em prol do social. Colocadas essas considerações, eu já registro aqui a presença do meu amigo Givaldo Brito, a Maria Luísa, Lu Silva, a Tamazinha Sá, o Marcelo da Márcia, o Sérgio Ferreira, o doutor Claudino Sérgio de Alencar, lá no Detran, meu amigo Flávio Daniel, o Eduardo Schumacher, boa tarde, Schumacher, o meu amigo Paulo Quintela, está na Quintelândia, ligado na Voz do Povo. O tema hoje é saneamento básico, tema difícil de falar, diz o Paulo. O Givaldo, sobre o espaço alternativo, você tem toda a razão. Eu estive lá e confirmo tudo que você falou. Quero abraçar o pessoal da rede Antena Hits do interior do estado, nesse momento, retransmitindo o programa e, consequentemente, espraiando por todo o interior do estado a voz do povo. Algumas das pessoas já estão ligadas conosco. Bom, tecidas estas considerações, e já com a participação de Sua Excelência ouvinte da capital do interior do estado, a entrevista com o professor universitário Marcelo Barroso, para discutir saneamento básico, vai começar agora. A Voz do Povo, entrevista. O programa Voz do Povo, em nome de seus ouvintes da rede Antena Hits no interior do estado, internautas, saúdam
o professor universitário Marcelo Barroso, e registra uma alegria de recebê-lo aqui pela primeira vez. Boa tarde, professor. Seja bem-vindo aos microfones da Voz do Povo em rede estadual. Boa tarde. Eu que agradeço também a oportunidade de poder estar aqui, né, com esse programa, com você e com todos os ouvintes, para discutirmos, né, um pouco essa questão do saneamento e também de toda a questão do desenvolvimento, né, que está sempre atrelada a isso, e no caso específico um pouco mais de desenvolvimento humano integral, conforme, né, a gente... Professor, para nós começarmos discutindo essa questão, efetivamente, eu gostaria de saber que conceito o senhor guarda de saneamento básico. Então, saneamento básico seria justamente aquelas obras ou iniciativas que garantem a qualidade de vida da população, né, do povo. E dentro disso, conforme inclusive preconizado pela Lei de Saneamento Básico, né, os serviços que são caracterizados como atendimento de água, abastecimento de água, de esgoto, serviços de esgoto, de resíduos sólidos e também de manejo de águas pluviais. Que é a Lei 11.445, né? Justamente. De 2007. Bom, saneamento básico, na esteira do que disse o professor, são um conjunto de serviços de infraestrutura, instalações operacionais de abastecimento de água potável, esgotamento sanitário, limpeza urbana e manejo de resíduos e drenagens e também manejo de águas pluviais, né, professor? Isso mesmo. Muito bem. Esta é uma agenda que no país me parece que é pouco levada em conta. A seu ver, isso ocorre em vista de quê? O que a gente pode falar sobre isso é justamente um certo descompasso entre o mundo atual que nós estamos de elevada participação de tecnologia, investimentos em tecnologia, e aquilo que é considerado básico, né, com atenção à população, não de saúde pública, né? E que vai acarretar justamente no problema de saúde pública. Que vai me dizer o quê? Que vai me dizer justamente que aquele atendimento da qualidade de vida do qual nós todos somos responsáveis, não só, né, o poder público, mas também todos nós somos responsáveis, acaba sendo comprometido. E esse descompasso fica cada vez mais evidente. Há pouco tempo, eu tenho, né, vivido e morado mesmo em São Paulo, na capital, e é impressionante como há um movimento por toda essa revolução que está acontecendo na internet das coisas, e uma série de outras, né, movimentos tecnológicos e de inovação e criatividade. População em paz com a modernidade. Isso. E ao mesmo tempo um descompasso, uma realidade dura, no caso, né, numa grande cidade como no Brasil, como São Paulo, o Tietê, e aqui também em Porto Velho, né, no nosso estado, ainda mais grave. Tanto que recentemente foi apresentado, né, pelo Instituto Trata Brasil, dados que colocam na nossa cidade de Porto Velho numa colocação de 100, na 100ª cidade em saneamento, dentre as 100 maiores cidades do Brasil. E isso diz muito sobre a nossa qualidade de vida e vai impactar justamente a saúde da população, né, fora outros problemas estruturais que acontecem. Muito bem. Professor, eu gostaria de saber um pouco da sua trajetória nessa área de saneamento, da sua formação. Discorra um pouco sobre isso aí, para que o ouvinte, então, se coloque rapidamente e a gente possa começar redundantemente pelo começo da entrevista, tratando de saneamento e as suas nuances. Certo. Eu sou nascido aqui em Porto Velho, digamos que sou filho da terra. Me formei em engenharia civil, né, como engenheiro civil. Depois fiz cursos de mestrado e doutorado, especializando na área de saneamento e hidráulica, né, em São Carlos, em São Paulo. E logo em seguida vim para nosso estado atuar no IBAMA por um período breve. Percorri também, né, como professor na Universidade Federal de Rondônia, nos cursos que estavam se iniciando de engenharia ambiental e engenharia civil aqui no nosso setor. Nesse interim, alguns projetos, né, de saneamento básico também houve a participação. Logo em seguida, eu retornei a São Paulo e também pude atuar numa iniciativa muito interessante de uma escola de engenharia de inovação, que justamente também vem para ajudar a suprir algumas deficiências da engenharia brasileira, porque
fora a parte da vontade política, também às vezes existe uma dificuldade nossa, enquanto os técnicos, né, de diversas áreas da engenharia, na resolução dos problemas brasileiros. Muito bem, 12 horas e 15 minutos na capital de Rondônia, o tema é saneamento básico. Hoje, com o professor Marcelo Barroso, ele é doutor nessa área de saneamento. Muito bem, professor, para tratar dessa questão do saneamento, naturalmente que a gente sabe que a falta de saneamento básico, aliada a questões socioeconômicas e culturais, é, digamos assim, determinante para o surgimento de infecções, de doenças infecto-contagiosas, parasitárias e tudo mais. Sobre essa situação, como definir uma pauta para que se trabalhe essa questão e atinja a sociedade? O que eu considero que seja uma pauta muito interessante é justamente atrelar as políticas públicas de saneamento e saúde pública de fato, e que tenha em consideração a pessoa humana, né? E o homem é a meta. O homem é a meta. É justamente um pouco disso que eu também tenho trabalhado. Porque... Sim, mas como construir essas pautas? Quais são os atores? Que tipo de elementos de convicção se deve levar para a discussão? Então, uma das questões são a própria organização nossa, da sociedade, precisa também participar efetivamente disso. O que eu quero dizer com isso? Que é necessário organizar, né, organismos intermediários, assim como tem o terceiro setor, assim como tem diversas maneiras de se organizar socialmente, né, para que, ao mesmo tempo, faça um controle social dos investimentos em saneamento e saúde pública, como também possa opinar e mover esses investimentos. Professor, algo que passa justamente pela educação e pela mudança de postura. Porque tem, como eu gosto de afirmar, a responsabilidade do poder público, mas também tem a nossa responsabilidade. E nós temos uma vantagem aqui no nosso estado, eu costumo dizer. Não sou um especialista em antropologia ou algo do tipo de ciências sociais, mas o nosso DNA, posso dizer assim, né, de maneira mais vulgar, existe um componente de pioneirismo, de coragem, justamente dos povos que chegaram aqui, né, para poder desbravar essa terra como a gente conhece. E esse caráter é muito diferenciado em comparação a muitos lugares que a gente conhece no Brasil. E isso faz com que o povo possa ser protagonista das soluções nossas. Muito bem. Quem mora em Porto Velho, quem reside no interior do estado, tem observado que muitos gestores públicos, eles evitam abrir o buraco, canalizar para poder as águas pluviais correrem, porque diz que isso não dá voto. Eu conheço prefeitos e acompanhei gestões onde o cara chegava, passava o asfalto e o esgoto corria a céu aberto. Isso é natural em Porto Velho, isso é praticamente normal já. Dificilmente o administrador ele se volta a essa questão, quer dizer, o homem para ele acaba não sendo a meta, como eu acabei de colocar. Bom, o senhor defende também que a população tem que se estabelecer, tem que se colocar, porque o beneficiário de tudo isso é a população. Pois bem, eu vou fazer o primeiro intervalo, eu quero engrossar a discussão nesta direção, para saber como deve se despertar a população, se animar para que essas políticas cheguem até ela, como é que ela deve participar. Porque muitas das vezes falta educação para se chegar a essa sociedade. Esse tema é um tema dificílimo. Eu, ontem à noite, me preparando para o programa, eu vi quanto é complexo tratar dessa questão. Eu vou fazer o primeiro intervalo, restando a presença do meu amigo Mauro Oliveira, o meu amigo Hélio Fonseca, também está conosco, o Chiquinho Lopes, o José Ironildo, o Hélio Fonseca está em Fortaleza, salvo engano, o amigo Adonal Santos, a Eidna Queiroz, o Orial de Silva se ligou na Voz do Povo, meu amigo Beto Ramos, o Ítalo Fulber ligou-se com a gente agora, o Caetano também está com a gente, o Mauro Oliveira daqui a pouco se coloca, a Dalvânia Nascimento, o Cláudio Teles também está na Voz do Povo. Eu vou procurar, o Cláudio está em João Pessoa, ligadinho aqui na Voz do Povo. Obrigado aí, Cláudio. Josué Cerqueira em Presidente Médici e Eliette Almeida aqui na capital. Eu vou fazer o primeiro intervalo, o tema é saneamento básico. Eu vou tratar bem a miúde para você entender a entrevista e, claro, pedindo a sua participação. Mande mensagem no telefone aí, 993 17 27 15,
99317-2715. Eu volto na sequência. Você está ouvindo a Voz do Povo. Para levar comida à nossa mesa, o homem do campo tem vários desafios. Aumentar a produção, melhorar a produtividade e ser mais competitivo. Com consultoria, visitas técnicas, orientações e outras soluções. O Sebrae apoia o empreendedor rural a tornar o seu sonho em realidade. O Sebrae é o parceiro certo para o homem do campo na gestão do seu negócio. Saiba mais. Acesse sebrae.ro ou ligue 0800 570 0800. Sebrae, especialista em pequenos negócios. Todo jovem sonha em estudar nas melhores universidades, mas para isso precisam da melhor formação. No Colégio Classe A, os alunos têm acesso a conteúdos atualizados e aprofundados, além de professores experientes nos principais vestibulares. Mais do que os melhores resultados acadêmicos, buscamos preparar cada aluno para os desafios da vida. Colégio Classe A, escola parceira do Sistema de Ensino Poliedro. O Nativida é referência no estado na realização de exames de triagem neonatal. O teste do pezinho é um direito de toda criança. O ideal é que seja realizado entre o 3º e o 5º dia de vida do bebê. Teste do pezinho, um programa do Ministério da Saúde e Governo do Estado. As coletas são realizadas nas unidades de saúde do seu município e no Nativida. Telefone 3222-4499. Nativida, o melhor cuidado para o seu bebê. Agora o agricultor já pode ficar tranquilo, pois com a parceria do Grupo César Cassol Calcário, a produção cresce e aparece. Estou falando de um calcário com excelente qualidade, que corrige o solo, valoriza o seu fertilizante e multiplica a produtividade. Ligue e comprove. 3442-8536. E pode comprar sem medo, pois o César Cassol garante. A informação precisa, com credibilidade. Os fatos no ar, no momento em que eles acontecem. Você só tem um caminho. Acesse o site www.rondonoticias.com.br. A informação mais confiável. www.rondonoticias.com.br. Se você não acessar, pelo menos já sabe o que está perdendo. Bicicletas Rodzan, 30 anos pedalando com você. A Voz do Povo. Apresentação Arimar Souza de Sá. Muito bem, estamos de volta com o segundo bloco da Voz do Povo, a sua tribuna popular, todo dia, ao meio-dia no seu rádio, trazendo sempre um tema diferente a ser discutido aqui no programa. E, é claro, visando a participação do ouvinte a quem se destina o programa. 12 horas e 23 minutos. Eu estou entrevistando, neste momento, o professor universitário, doutor na área de saneamento básico, Marcelo Barroso. Tema saneamento. Estamos discutindo aqui essas questões. Professor, os dias atuais não têm sido fáceis para a população, né? O clamor, a desesperança, acabaram tomando conta da alma do país. Muita dor, muita falta de atenção ao homem, poucos ganham enquanto muitos vivem na miséria, essa coisa toda. As pessoas quase sempre se desanimaram com a política e, consequentemente, a questão do pertencimento, o sentimento de pertencimento, acaba deixando para depois. Ou muitas das vezes o administrador, ele, no caso de Rondônia, ele vem para cá de corpo, a alma ficou lá, ele está doido para voltar, a hora vai ganhar dinheiro, quero voltar para minha terra. E não agrega amor a isso aqui. Bom, considerando essas assertivas, eu estou dizendo isso para dizer que se não houver esse amor à cidade, através de ações que advêm do poder público, o cara se animar, olha, a cidade está limpa, está arrumada, ele dificilmente vai aceitar um convite para participar de um plano diretor, vai aceitar um convite para ir numa Câmara Municipal, para ir numa Assembleia, quando muitas das vezes já soube que as cúmpulas corruptivas se assentaram por ali. Eu gostaria de saber do senhor, professor, como é que a população deve se animar a participar desses convites e tratar de assuntos inerentes ao seu próprio benefício. Como é que isso deve se passar sob a sua ótica? Olha, o que eu observo sobre isso é justamente essa
esse desencantamento, pode promover essa letargia na população que dificulta essa participação. Mas sempre há de fato líderes, né, nas comunitários, que procuram levantar essa bandeira, digamos assim, de uma participação favorável nas políticas públicas. É uma educação isso? Passa pela educação, certamente, e também há um outro componente, que é um componente, digamos, até um pouco transcendente que se coloca, que é uma mudança de postura, baseado no quê? Baseado em algo que a pessoa, ela sabe, porque toda pessoa sabe que, no fundo, ela quer algo bem, ela quer algo melhor, e a gente precisa trabalhar justamente isso. E aí vai entrar as lideranças na educação, lideranças religiosas também contam muito. Eu pude participar da Rio Mais 20, e uma das conclusões da Rio Mais 20, quando eu estava participando, era justamente que os países, as sociedades que tinham mais possibilidade de mudança da realidade eram aquelas que tinham uma componente transcendente, componente religiosa muito forte, porque isso move toda a pessoa e todas as famílias. Então, se eu conseguir aglutinar essas lideranças em prol dessa perspectiva, né, de melhoria das condições de saneamento, de saúde pública, eu consigo melhorar também essa participação, que é tão buscada. Recentemente mesmo, eu pude participar de algumas oficinas que houve aqui em Porto Velho, né, com relação à discussão da revisão do plano diretor, e justamente era onde a gente conseguia enxergar esses pontos, né? A participação sempre, não sempre, mas muitas vezes era incentivada por uma liderança local que justamente tinha uma dessas componentes, ou educacional, ou às vezes a transcendência, ou religiosa, né, que a gente pode se dizer. Professor, município, estado, governos e governos, quase sempre são os pais e as mães de todos os males. Não obstante, a população também precisa se preocupar com os seus próprios despejos, né? Sim, com a participação. Participação, né? E com a sua própria responsabilidade. Com a sua própria responsabilidade. E muitas das vezes a gente enxerga pessoas jogando geladeira lá no lugar inadequado, plásticos, enfim. Essa questão também do trato com o meio ambiente, que passa pela ação da população, a gente também não vê, muitas das vezes, a população participando. É natural que não se pode generalizar, a generalidade é sempre muito boa, mas a população também precisa se colocar sobre essa questão. Bom, sobre esse sentido, esta pauta de discussão, o senhor já se levantou para ela junto aos organismos? Sim, a gente tem, digamos, um conceito que pode ser mais evidenciado sobre isso, chamado conceito da subsidiariedade, que justamente é colocado como, dessa maneira em que os cidadãos têm problemas que eles podem resolver entre eles, mas há situações, como foi colocado, por exemplo, às vezes joga a geladeira no rio, né, digamos assim, mas há situações que realmente o poder público precisaria disponibilizar uma solução. Então, o que talvez seja razoável era, na esfera em cada âmbito desse, seja individual, seja um grupo de pessoas que está se organizando para poder resolver algo, e seja a poder público, cada um saber o seu papel diante disso tudo. Bom, começaria por aí. Definindo atribuições. Nem tudo ser o governo municipal ou estadual para resolver, mas também nem tudo recai nas costas do indivíduo, ou de uma família, ou de um grupo de comunidade. Mas ter essa relação muito mais bem clara e estabelecida. E isso é justamente o papel da subsidiariedade. Quando eu quero dizer isso, existe um trabalho, né, muito elaborado sobre isso, principalmente em diversos países, em que a gente vai, a gente pode fazer um paralelo, é como ensinar uma criança a caminhar. Tu não pode ficar o tempo inteiro com aquele grupo de pessoas de mão dada, segurando e não soltar. Tem que deixar soltar para que ela possa caminhar com as suas pernas, com as suas próprias pernas. Toda caminhada tem um primeiro passo. Isso. Mas é necessário esse apoio. E esse apoio é do poder público, é a responsabilidade dele, inicialmente. Muito bem. Então, considerando essas situações que eu já trouxe aqui à baila, coloquei para o Estado de Rondônia ouvir nesse momento, quais seriam, então, a seu ver, as soluções que se oferecem e trazendo uma agenda positiva, uma pauta positiva, começaria por onde?
Olha, eu creio que começaria justamente em trabalhar mais na própria educação. Primeiro passo. Isso. Na descentralização das soluções no âmbito político. Definindo atribuições. Justamente. E mais. Incentivando os consórcios municipais também, ainda mais. Soluções locais, tipo nos distritos. Tem muitos problemas, eu pude ver nos diagnósticos, né, dessa revisão atual do plano diretor. Tem muito problema, não pontual, mas destacado com relação a resíduos sólidos, e é uma coisa que pode ser trabalhada pela própria comunidade, inclusive até gerar renda, mas também tem que ter uma solução do poder público em termos de destinação final. Porque por mais que trabalhe redução de resíduos, reciclagem, etc., é necessário um lugar de disposição final. Então vai ter também essa conotação, né, essa responsabilidade do poder público, mesmo nos lugares mais distantes, como os distritos, que chega um momento que não tem como fazer essa solução, né, por si só. Bom, quando o senhor fala nessa descentralização, o senhor está falando então a respeito dos conjuntos operacionais de abastecimento de água, né? Começa por aí, né? Depois vai esgotamento sanitário, limpeza urbana, manejo de resíduos e drenagem de águas pluviais. Começaria por aí. Bom, onde está a responsabilidade do poder público, agora na esteira do que o senhor disse, onde está a responsabilidade da população? Então, o poder público vai estar principalmente nessa, digamos, elaboração que é tão cobrada e quase que não é planejamento. Do planejamento, que são os planos municipais de saneamento, planos municipais de manejo de águas pluviais. Eu sei que tem sido buscado e construído localmente, mas ainda falta, né? E esses planos vão dar diretrizes gerais para que os investimentos aconteçam, as iniciativas aconteçam. E, por outro lado, há uma contrapartida da nossa, né, população em preservar e também saber utilizar essas instalações, coisa que não acontecia antes, né, anteriormente. E para isso a gente precisa fazer uma espécie de educação e saneamento, que é uma componente hoje em dia de todos os editais ou todos os processos licitatórios para quando eu vou fazer investimento em saneamento, que é o controle social acoplado com essa questão da educação para o uso dos equipamentos que vão ser fornecidos, porque senão pode ser investido milhões e não ter solução, porque não educou a população para esse uso reto, digamos, da infraestrutura. Bom, o tema é saneamento básico hoje, com o professor doutor em saneamento, que é o engenheiro Marcelo Barroso. Quero estar a presença do meu primo, Magrife. Magrife está lá em Itacoatiara, ligadinho na Voz do Povo. Um abraço, Magrife. A Eliana Queiroz também se ligou na Voz do Povo. Orial de Silva. Deixa eu ver quem mais está aqui conosco. Muita gente se ligando na Voz do Povo. Interessante isso, né, professor? As pessoas participando, né? O Wagner Lopes, eu já coloquei o Wagner, daqui a pouco eu vou atender o programa. O Elvis Paulo Batista, o José de Oliveira, o Eduardo Castro, o Léo Capixaba, o Capixabinha, de Paraná, o Josemar Monteiro, o Josi, o Maici Teles, ligado na Voz do Povo, o Ivo Galvão e o Valber Lopes, todo mundo ligado no programa. Eu vou fazer um intervalo, na volta eu já vou inserir o ouvinte, então, ainda tenho muita coisa da minha pauta, mas eu vou dar prioridade ao ouvinte. Eu vou para o intervalo, hoje na entrevista do professor universitário Marcelo Barroso, o tema é saneamento básico, um tema difícil de debater, mas eu estou aqui na esteira do que vai dizendo o professor, procurando criar o próprio rumo do programa, e é claro, com a participação do ouvinte. A Ilana Rejane se ligou na Voz do Povo, meu ilustre Otomar Nascimento também ligado no programa. Agradeço a todo esse pessoal que nesse momento se movimenta e tira um tempinho para prestigiar a Voz do Povo. Eu volto já já. Você está ouvindo a Voz do Povo. Bicicletas Rodzan, 30 anos, pedalando com você. Todo jovem sonha em estudar nas melhores universidades, mas para isso precisam da melhor formação. No Colégio Classe A, os alunos têm acesso a conteúdos atualizados e aprofundados, além de professores experientes nos principais vestibulares. Mais do que os melhores resultados acadêmicos, buscamos preparar cada aluno para os desafios da vida. Colégio Classe A, escola parceira do Sistema de Ensino Poliedro. A informação precisa, com credibilidade. Os fatos no ar, no momento em que eles acontecem. Você só tem um caminho. Acesse o site
www.rondonoticias.com.br. A informação mais confiável. www.rondonoticias.com.br. Se você não acessar, pelo menos já sabe o que está perdendo. Agora o agricultor já pode ficar tranquilo, pois com a parceria do Grupo César Cassol Calcário, a produção cresce e aparece. Estou falando de um calcário com excelente qualidade, que corrige o solo, valoriza o seu fertilizante e multiplica a produtividade. Ligue e comprove. 3442-8536. E pode comprar sem medo, pois o César Cassol garante. Para levar comida à nossa mesa, o homem do campo tem vários desafios. Aumentar a produção, melhorar a produtividade e ser mais competitivo. Com consultoria, visitas técnicas, orientações e outras soluções. O Sebrae apoia o empreendedor rural a tornar o seu sonho em realidade. O Sebrae é o parceiro certo para o homem do campo na gestão do seu negócio. Saiba mais. Acesse sebrae.ro ou ligue 0800 570 0800. Sebrae, especialista em pequenos negócios. O Nativida é referência no estado na realização de exames de triagem neonatal. O teste do pezinho é um direito de toda criança. O ideal é que seja realizado entre o 3º e o 5º dia de vida do bebê. Teste do pezinho, um programa do Ministério da Saúde e Governo do Estado. As coletas são realizadas nas unidades de saúde do seu município e no Nativida. Telefone 3222-4499. Nativida, o melhor cuidado para o seu bebê. A Voz do Povo. Apresentação Arimar Souza de Sá. Estamos de volta com o terceiro bloco da Voz do Povo, a sua tribuna popular, todo dia, ao meio-dia, no seu rádio, de segunda a sexta-feira, debatendo sempre um assunto de interesse social. Hoje, o debate gira em torno de saneamento básico. E, é claro, pedindo a sua participação pelo telefone 99317-2715, o WhatsApp aqui da Voz do Povo. A Ilana Rejane está ligada no programa. Estou aqui, não estou sábado e domingo, está dizendo ela aqui. O Otomar está em Ariquemes, ligado na Voz do Povo. Eli Bezerra também se ligou agora. O Clóvis Firme está em Cacoal, ligadinho no programa. Bom, já o registro, já as pessoas participando aqui com a movimentação necessária, se colocando. Vamos lá, então? Vamos ver quem está aqui conosco. Regina Célia está em Fortaleza, mora na capital de Rondônia, está de férias em Fortaleza, todo dia se liga na Voz do Povo, cumprimenta a mim e diz assim: Porto Velho tem 4% só de saneamento básico. De esgoto. De esgoto. De esgoto. É de esgoto. Explique a diferença aí, professor, só para a gente não... Tá, nós temos aqui em Porto Velho, em termos de dados, que saiu recentemente, talvez o impacto foi causado justamente por isso, 35 aproximadamente, a 40% de atendimento da população por água tratada, né? Água distribuída pela, no caso aqui, CAERD. E esgoto, coleta e tratamento, creio que não tenha tratamento em si, mas pela coleta, o serviço de coleta e tratamento de esgoto, somente 4% da nossa população da capital, o que é muito baixo, né? Isso acarreta justamente um dano à população por conta das doenças de veiculação hídrica, que sempre vai estar presente, assolando aí a população e, digamos que, pressionando demais a questão do atendimento, né, médico e saúde pública. Vamos atender Sua Excelência, o ouvinte da Voz do Povo, Fernando Garcia, está ligado na Voz do Povo. Que tema diferente que você trouxe aí. Eu gostaria de saber o que é esgotamento sanitário e o que é saneamento básico. Então, saneamento básico é esse conjunto que nós comentamos anteriormente. Em que Fala com o Fernando aí. Oi? Fala aí com o Fernando. Ah, tá. Fernando, justamente a diferença vai estar, o saneamento básico, ele vai englobar os 4, digamos, elementos aqui, a água, o esgoto, resíduo sólido e a questão da drenagem e águas pluviais, que vai impactar as enchentes, e o esgotamento sanitário, do qual você perguntou, é justamente aquilo que é gerado nas casas, nas residências, nas instalações industriais, e que despejo, digamos assim, que é despejado, se não houver tratamento, nos nossos
córregos e, em última instância, no Rio Madeira. Então, esse é o esgotamento sanitário. Então, qual é o agravante desse dado que, né, cruzando agora com a informação da primeira fala, né, da ouvinte anterior, que nós temos, e isso é um pouco colocado isso, uma espécie de fábricas de esgoto, porque se eu tenho uma população que é atendida por água e não tenho essa mesma população atendida com o esgotamento sanitário, eu vou gerando cada vez mais resíduos que não são tratados e muitas vezes nem coletados, conforme nós temos a nossa realidade aqui da capital. Vamos continuar a atender, Sua Excelência, ouvindo como são muitas as pessoas. Eu pedi ao professor para a gente correr um pouquinho na resposta aí, professor. Certo. Vamos lá, então. O Givaldo já colocou-se aqui com a gente, já fiz o registro, o Mauro Oliveira também se ligou com a gente, o Chiquinho Lopes também. O Mauro Oliveira aqui embaixo diz... foi visto alguns anos atrás muitas máquinas trabalhando na colocação de canos e manilhas em nossa cidade. Mas até hoje não chegou no bairro Nova Esperança. Isso nunca foi concluído, eram obras do PAC. E ele diz, onde estão os valores que foram recebidos por essas empresas para tratar disso da nossa capital? Tinha uma obra de saneamento, né? O senhor tem conhecimento disso, professor? Eu não tenho um profundo conhecimento sobre isso, mas quando houve essa questão do investimento do PAC e iniciou-se algumas obras da área de saneamento, o que eu pude constatar naquele momento, naquela época, é que faltavam inclusive projetos para aquilo se prosseguir. Porque uma coisa que precisa estar clara... Eles arrebentaram a cidade toda e asfalto quase não tinha, o que tinha eles desmancharam. Justamente. E aí colocaram os canos, não sei para que resultou aquilo, acho que não resultou foi em nada. Tanto que os dados praticamente estão imóveis naquela época. Se a gente for olhar... Se tivesse resultado em alguma coisa, tinha subido aqui. E é algo que eu creio que está em critério de justiça, né? Avaliado pela justiça. Mas eu não sei efetivamente, porque eu também não estava presente, né, nos órgãos de execução desses projetos. Que tinha muitos problemas da falta de projetos sobre isso. Muito bem, vamos continuar a atender Sua Excelência ouvindo o programa. O jornalista Everaldo Fogaça está ligado na Voz do Povo, o Rosinaldo Machado, o meu ilustre César Cassol, lá em Rolim de Moura, ligado na Voz do Povo, muito obrigado. Meu amigo Alberto Paraguaçu, está lá no Rio de Janeiro, rondoniense, está no Rio, ligado na Voz do Povo. Doutor Geraldo Tadeu também está ligado com a gente, muito obrigado. O James Correia, estou ligado no programa, o programa está show. Eu agradeço a gentileza do James aqui. Deixa eu ver quem mais está ligado aqui no outro computador. A Dalvânia Nascimento. Oi, Dalvânia, ela está dizendo oi. O Zaironildo diz o seguinte: boa tarde, Animal, meus parabéns pelo seu programa. E o tema, fico muito triste quando fala de saneamento básico. Ou seja, água potável não temos. Essa qualidade de vida, será porque os nossos representantes não se preocupam? Ixi, a tela subiu aqui. Programa ao vivo, né? Deixa eu ver o que diz aqui o meu ilustre ouvinte. A tela subiu. Bom, a tela subiu, eu volto já para atender o ouvinte que estava comigo aqui há pouco. O José Hermes, está ligado na Voz do Povo, diz assim: professor, no início do programa, eu venho acompanhando, o Arimar perguntou quais são os elementos que devem compor uma agenda positiva. Eu não entendi quais são os elementos que compõem essa agenda. Entendeu agora? Entendi. Então, conforme nós mencionamos, há a necessidade de o protagonismo da sociedade, juntamente com a responsabilidade do poder público, e um olhar, digamos assim, positivo sobre a participação de cada ente nas políticas públicas. Muito de saneamento. Bem. O Zé Ironildo fala, então, fica triste quando fala de saneamento básico, a qualidade de vida é ruim, a população também não se preocupa com a situação, o país tem que melhorar a qualidade da água potável. Por incrível que pareça, como é que ele diz aqui, a melhor qualidade de água é no Japão, diz ele aqui. O Cláudio Teles, um ótimo profissional. O Marcelo, abraços. O Cláudio Teles está em João Pessoa. Conhece o Cláudio Teles? Um abraço, conheço sim. Cláudio Teles. Grande abraço, Cláudio. O Wagner Lopes. Boa tarde, Arimar. Parabéns pela condução do seu programa, com profissionalismo, fazendo jornalismo de verdade. Muito obrigado. O Wagner está em Ariquemes.
A Ilana já registrei, o Zé Ironildo aqui na frente também diz alguma coisa. Arimar, o governo federal, à época, mandou verbas para 100% de água potável em Porto Velho. Cadê essa verba? Nós verdade. Comentamos aqui, nós não sabemos de fato. Olha, o Clóvis Firme diz o seguinte, ele está em Cacoal. Aqui em Cacoal temos quase 90% de rede de esgoto e nossa água é bem tratada pelo SAAI. Problema que prefeitos não gostam de fazer é danificar asfalto. Aqui enfrentamos um problema sério, mas agora estamos vendo o retorno, menos pessoas doentes, diz aqui o Clóvis Firme lá de Cacoal. Verifique, professor. Justamente. Dentro do que a gente estava colocando aqui. Cacoal tem um grande exemplo disso e o quanto isso desonera a prefeitura, inclusive. Olá, Ana Laura Silva. Lá meu nome é Varlete, sou de Mato Grosso, Chapada dos Guimarães. Adoro o seu programa. Beijo para todas as pessoas de Nova Dimensão que moram aqui em Nova Mamoré, né? Ana Laura está lá no Mato Grosso, olha que maravilha. O Silvio Santos também está com a gente, o Manuel Serra, o Beto Ramos e o Luiz Carlos Fortes, doutor Luiz Carlos Fortes. Bom, vamos continuar a atender Sua Excelência, ouvinte da Voz do Povo, tratando da questão do saneamento. Vamos ver o que diz aqui. O Ferrinho, meu amigo policial militar. Boa tarde, parabéns pelo programa, como sempre, excelência nos programas, eu agradeço a gentileza. Está no intervalo, então dá hora para o intervalo? Vamos para o intervalo, volto com o último bloco da Voz do Povo. Muita gente junto aí, já viu? Um tema difícil, né? As pessoas participando, as pessoas se interessam porque realmente faz muita diferença na vida de todos. Bom, vou para o intervalo, volto com o último bloco da Voz do Povo, agradecendo todo mundo que está ligado no programa aqui. Eu volto já já. Você está ouvindo a Voz do Povo. Bicicletas Rodzan, 30 anos, pedalando com você. Todo jovem sonha em estudar nas melhores universidades, mas para isso precisam da melhor formação. No Colégio Classe A, os alunos têm acesso a conteúdos atualizados e aprofundados, além de professores experientes nos principais vestibulares. Mais do que os melhores resultados acadêmicos, buscamos preparar cada aluno para os desafios da vida. Colégio Classe A, escola parceira do Sistema de Ensino Poliedro. A informação precisa, com credibilidade. Os fatos no ar, no momento em que eles acontecem. Você só tem um caminho. Acesse o site www.rondonoticias.com.br. A informação mais confiável. www.rondonoticias.com.br. Se você não acessar, pelo menos já sabe o que está perdendo. Para levar comida à nossa mesa, o homem do campo tem vários desafios. Aumentar a produção, melhorar a produtividade e ser mais competitivo. Com consultoria, visitas técnicas, orientações e outras soluções. O Sebrae apoia um empreendedor rural a tornar o seu sonho em realidade. O Sebrae é o parceiro certo para o homem do campo na gestão do seu negócio. Saiba mais. Acesse sebrae.ro ou ligue 0800 570 0800. Sebrae, especialista em pequenos negócios. O Nativida é referência no estado na realização de exames de triagem neonatal. O teste do pezinho é um direito de toda criança. O ideal é que seja realizado entre o 3º e o 5º dia de vida do bebê. Teste do pezinho, um programa do Ministério da Saúde e Governo do Estado. As coletas são realizadas nas unidades de saúde do seu município e no Nativida. Telefone 3222-4499. Nativida, o melhor cuidado para o seu bebê. Agora o agricultor já pode ficar tranquilo, pois com a parceria do Grupo César Cassol Calcário, a produção cresce e aparece. Estou falando de um calcário com excelente qualidade, que corrige o solo, valoriza o seu fertilizante e multiplica a produtividade. Ligue e comprove. 3442-8536. E pode comprar sem medo, pois o César Cassol garante. A Voz do Povo. Apresentação, Arimar Souza de Sá. Estamos de volta com o último bloco da Voz do Povo, hoje debatendo saneamento básico.
Sua Excelência ouvinte, ligado no programa, na capital, no interior, mande mensagem para a gente. Muito bem. O meu convidado de hoje é o professor Marcelo Barroso. Ele é doutor nessa área de saneamento básico. Ele é rondoniense. E discutimos aqui uma série de políticas públicas para tratar dessa questão. Mas, professor, eu observo uma questão, acho até que o meu ouvinte vai me dar razão. Volta e meia, se ouve falar nos tais workshops, até um nome esquisito, né? Das tais reuniões que não resultam em absolutamente nada. O cara faz uma ali, traz gente de tudo quanto é lugar, terminou, joga tudo nas prateleiras do descaso. A gente verifica isso, né? Os caras reúnem, traz ministro, tá não sei quem. O cara tem o que fazer em Brasília, vem para cá na sexta-feira, fica final de semana aqui, chega aqui, termina isso, não resulta em absolutamente nada. Um país rico em tecnologia, um país com pessoas capacitadas para tratar dessa questão. E a gente verifica sempre a mesma coisa. Não muda nada. Ora, isso ocorre por quê, professor? Olha, isso ocorre justamente por muitas vezes falta de comprometimento do governante. Do governante, poder público, para a resolução efetiva da questão. Claro, teve aqui com a gente. Claro que há uma dificuldade financeira, mas também há uma necessidade de, nem que seja passo a passo, ir resolvendo os problemas. Né? E isso, às vezes, a gente não encontra mesmo. Teve aqui comigo o doutor Jorge Elahá, ele é também doutor nessa área de planejamento. Ele me disse que falta, na opinião dele, o governo do Estado trazer uma figura que coordene os secretários em todas as áreas para que a política pública emanada do governo do Estado chegue bem ao município. Não existe uma coordenação. Enquanto não existe, ele diz, cada um faz uma coisa diferente. Deu exemplo. Construir uma UPA lá na Zona Leste e, em seguida, um posto de saúde. Quer dizer, por falta desse planejamento. Bom, considerando essas situações, professor, eu gostaria de saber agora na questão rural, para o pessoal do interior do Estado, a questão de saneamento, das chácaras, dos terrenos, enfim, dos lotes. Como é que o senhor vê isso? Então, nesse caso, principalmente nesses casos, as soluções são praticamente individuais. Para isso, precisa também, de novo, mais uma vez, uma orientação do poder público, orientar quais soluções são viáveis. Aí entra uma outra questão também. Porque lá tem lixo, tem despejos também. Isso, e isso acarreta problemas para eles, com certeza. Com certeza, né? Então, a orientação do que pode ser feito, de qual seria a melhor solução, é necessário haver a participação do poder público. Aí entra uma outra questão que é das universidades. O quanto a universidade forte, ela pode ajudar nesse sentido, e o quanto isso também traz prejuízo por conta das dificuldades da própria existência, digamos assim, das universidades. Eu não sei o que a Universidade Federal de Rondônia, nesse sentido, está fazendo, porque lá tem técnicos de altíssimo nível, quer dizer, elaboração de projetos, estender a mão ao poder público, já que muitas vezes não tem, né, professor? Sim. Só que aí existe um outro gargalo. Assim como o investimento em saneamento é caro, investimentos em pesquisas da área de saneamento também é um pouco caro. E isso acaba pressionando digamos assim, as áreas competentes das universidades para que tenham dificuldade em propor soluções. Porque já eu pude trabalhar um tempo na Universidade Federal e há uma pressão muito grande por diversas frentes de trabalhos. E muitas vezes, nós queremos participar efetivamente das soluções e não é possível por excesso de carga de trabalho. Mas também há um pouco do comodismo, é necessário sair desse comodismo. Quer ver um outro fato também? Há duas faces dessa moeda. Um outro fato também que me chama a atenção, são dois fatos. Por exemplo, eu vou dar exemplo aqui, construíram os residenciais lá, Morada Melhor, não sei o que lá, como é que chama? Cristal da Calama, Bairro Novo, enfim, esses lugares, esses do Estado, como é que chama lá? Cristal da Calama, Orgulho do Madeira. Orgulho do Madeira, bem. Fizeram uma nova cidade. Será que essa gente se preocupou com isso? Quer dizer, é um fato. Depois, lá em Jaci, Paraná, está apinhado de pessoas que vieram para as usinas. Algumas já foram embora, não se criou a infraestrutura também nessa área. Me reclama aqui o meu ilustre José Ironildo Nascimento. O problema é sério do distrito de Jaci, Paraná,
onde foram construídas as usinas hidrelétricas de Jirau. Olha só, não temos água potável, o povo sofrido continua enganado. Olha só, dentro do que diz o Zé Ironildo, eu coloco a mesma coisa para essas moradas da vida que são construídas aqui, cidades que nascem sem estrutura nenhuma. Aí começaram as mortes, começaram as doenças e a balbúrdia de uma forma em geral. Mais uma vez a gente vê essa distância entre o que é de fato cobrado, inclusive, por lei, por regra. A ação social e o alcance dela. Justamente. Porque em todo loteamento ou todo construção desse tipo de iniciativa é necessário a infraestrutura de água e esgoto. Olha cobrado, só, inclusive, isso. Bom dia, me diz aqui o meu ilustre José Carlos. José Carlos é da Renovação Carismática Católica, Ministério Universidades Renovadas. Ele diz assim: forte abraço ao Marcelo. Abraço. Parabéns pela partilha, pela abordagem deste assunto de suma importância, tendo em vista que Porto Velho é a capital detentora do último lugar no ranking de saneamento básico. Me cumprimento, eu agradeço. Fale com ele. Eu também agradeço a participação e mais uma vez a gente precisa estar nessa unidade para poder conseguir vencer esse ostracismo que está se tornando saneamento em nossa cidade e nosso estado. Né? Desde quando eu não sabia nada do saneamento, quando era jovem, criança, eu via problemas e esses problemas praticamente permanecem. Né? Uma das questões que também é interessante colocar, a solução, a população vai improvisando. Né? A gente sabe que tem muitas ligações clandestinas de esgotamento sanitário para galerias de águas pluviais, que não é o adequado. Né? Mas isso acaba sendo quase que uma cultura generalizada, que vai, inclusive, afetar a questão de odores pela cidade, a questão de saúde mesmo, mas foi e ainda é em muitos lugares, em muitas localidades, em muitos bairros, a solução que o povo encontra. Mas o que a gente precisa fazer é justamente cobrar, participar e também propor soluções para cada realidade que se demonstra, tanto na realidade urbana quanto na realidade rural. Muito bem. Angélica Rodrigues, meu ilustre ouvinte, me cumprimenta. Me chamo Angélica Rodrigues, amo o programa, sou de Rondônia, mas hoje resido em Chapada dos Guimarães, no Mato Grosso. Queria mandar um beijo para o meu filho que está em Cacoal, com o pai dele, Cauã Vinícius, para as amigas Ana Kelly, Silvia, Alcione, Adriele, Joandara e todos de Nova Dimensão, lá em Nova Mamoré. Bom, o Márcio Barroso, do Santuário da Aparecida, diz assim: a família Barroso, ouvindo o programa, a comunidade sempre se envolve nas políticas públicas, cobrando, fiscalizando, reclamando. Fale com o Márcio Barroso. Márcio, um grande abraço, ele é meu irmão. Seu está irmão acompanhando e, de fato, em diversas instâncias nós temos buscado participar dessas discussões para propor políticas públicas. Né? Algo que tem acontecido com mais, digamos, assertividade agora, em detrimento há muito tempo que não houve essa participação. Professor, você vê quanta distância há hoje, o fosso que há entre o governante e as ações até chegar à população. Quer dizer, quantas pessoas já morreram, quanto se economizaria na saúde, nos hospitais, se melhorasse o saneamento básico, né, professor? Sim, com certeza a gente teria uma qualidade muito melhor, uma garantia, inclusive, de produtividade para a nossa região, coisa que não acontece, né? Que muitas vezes é prejudicado, porque se imagina que um trabalhador, uma família que tem a pessoa acometida de uma doença, isso vai prejudicar não somente a própria família, mas toda a sociedade. Né? E se eu for olhar nessa questão produtiva, vai afetar também muito a qualidade dos serviços, dos produtos que são gerados e criados aqui na nossa região. Muito bem. O meu ilustre Osés Cavalcante, eu acho que é seu amigo pessoal, ele pede para marcar um basquete aí. Muito abraço, Osés. Marcar um basquete é meu amigo, aí. Sim. Vamos para adiante aqui. Um dos esportes aí. O Zé Carlos Silva. Zé Carlos Silva está ligado, sabe aonde? Ele está em Alvorada do Oeste. Lá em Alvorada, ele está na rádio 98.3 de Alvorada do Oeste. Ele está gostando da voz do povo.
programa nunca fica cansativo dizer. Agradeço a gentileza dele, muito obrigado. Já a questão rural eu também já coloquei. Já coloquei aqui, deixa eu ver quem mais está aqui. O empresário Chico Holanda também se ligou na Voz do Povo. A Cláudia Pereira, ela está no centro de Porto Velho e diz assim: professor, o senhor já visitou o Cainagua, vai a Imundice? Na realidade, professor, ali é o portal da imundície porto-velhense, né? É uma tragédia, né? É lamentável, né? Infelizmente, onde deveria ser um cartão de visita, justamente, é o nosso portal da realidade, quase que isso. Vamos ver quem mais. O Ivaldo Flamengo ligou na Voz do Povo, muito obrigado. O Almir Paz da Silva também se ligou com a gente. O jornalista Roberto Gutierrez está lá em Paraná ligado na Voz do Povo, muito obrigado. Deixa eu ver quem mais. Eu não tenho